Olá, irmãos. Irmãos, estamos no canal Fé em Cristo. Irmãos, eu vim falar um pouco sobre a palavra de Deus e mostrar que Satanás ele está querendo atrapalhar o trabalhar de Deus, como ele sempre tentou fazer. Desde o céu, ele estava lá no céu e colocou a terça parte dos anjos contra Deus. E ele, com a terça parte dos anjos, foram expulsos. E ele não parou por aí. Está querendo colocar pessoas para fazer comércio da palavra de Deus, outros querendo ser bem visto nas sinagogas, ser bem visto como um profeta, um bichão e outras coisas mais. E fazendo interpretações da palavra de Deus errada. Olha só, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 23, fala que Adão recebeu Eva como sua companheira. Ele não tinha recebido Eva como sua mulher, porque ele não sabia o que era o desejo sexual, não sabia o que era o medo, não sabia o que era a inveja. Ele tinha só uma companheira, como se fosse dois homens, dois companheiros. Estão entendendo? Ele tinha Eva só como uma companheira, ele não tinha desejo sobre Eva, desejo sexual, né? Porque o pecado ainda não tinha entrado. E ele, então, Adão disse assim, ó: agora sim, essa é osso dos meus ossos. Adão disse para Eva. Adão quer dizer que ela era igual a ele. Tinha o mesmo osso, o osso era igual. A Bíblia fala que até o tamanho dos dois era igual, a força era igual, então a pele era igual, era tudo igual, né? No caso, era da mesma espécie. Ele tinha ela como uma companheira. Porque todos os animais do Jardim do Éden tinha o macho e a fêmea, né? Cada um tinha o seu companheiro. Mas Adão ele era só. Então quando Eva veio, ele disse assim: agora sim, essa é osso dos meus ossos. Ele recebeu Eva como sua companheira. E não tinha havido ainda o pecado. Mas a palavra de Deus fala que quando o pecado entrou, aí no livro de Gênesis capítulo 4, versículo 1, fala que Adão, ele conheceu Eva como sua mulher. Entenderam, irmãos? Ele não tinha imaginação que Eva era a sua mulher. Ele tinha ela apenas como uma companheira. Ele não tinha desejo com Eva. Então o pecado entrou, a desobediência, né? Por causa da desobediência. Então ele começou a enxergar Eva como sua mulher. Começou a ter desejo, começou a ter medo, começou a ter inveja e outras coisas mais. Então, irmãos, a gente vê que quando a palavra de Deus fala que Adão conheceu Eva, já está falando que ele conheceu ela como sua mulher quando o pecado entrou. Entenderam, irmãos? Então, conhecer não significa teve o ato sexual, como muitas pessoas dizem que conhecer na Bíblia quer dizer teve o ato sexual. Conheceu, teve o ato, não. Conheceu, ele percebeu que ela não era só sua companheira, mas sim era sua mulher. Ali eles iam ter relações e outras coisas mais, né? Ia ter inveja e assim vai. E a palavra de Deus fala também, irmãos, que quando Caim foi expulso da parentela de Adão, Caim levou a sua irmã. Tem pessoas que dizem que não sabe se é irmã ou se é sobrinha, mas a palavra de Deus mostra que era a irmã de Caim. Caim levou uma irmã, né? Quando chegou lá, no outro lado lá, levou a irmã dele para longe com ele, que ele foi expulso daquele local. Quando ele chegou lá, ele conheceu ela como a sua mulher. Conheceu como? Como que ele conheceu ela como sua mulher? Irmãos, naquele momento ali que ele não tinha matado seu irmão, ele tinha várias irmãs. E a Bíblia não citava que Adão tinha outras filhas. Então, ele tinha relação com as suas irmãs. Abel também tinha relação com as suas irmãs. Caim e Abel tinham relação com as próprias irmãs. Então, quando ele foi embora, ele levou a sua irmã com ele.
né? E lá ele conheceu ela como sua mulher. Mas quando ele estava lá, antes de matar o seu irmão, ele não tinha as mulheres como sua mulher. Ele tinha como companheira, como irmã, eu não sei. Mas ele não tinha elas como sua mulher. Mas quando ele levou a sua irmã para lá, ele viu que só estava ele e ela. Então ele viu que ali ela ia ser a mulher dele, para a criação, né? Que ele ia fazer ali uma família ali, ele tinha que fazer uma família. Então ele conheceu que ela ia ser a mulher dele. E vou provar porque era a irmã dele. A palavra de Deus fala, irmãos, que quando Caim matou Abel, Deus chegou para Caim e disse: Caim, o sangue do teu irmão clama por justiça, ou clama por mim, né? Depende da tradução da Bíblia. O sangue do teu irmão, Caim, clama por justiça. Quando Deus estava se referindo, o sangue do teu irmão clama por justiça, Deus estava se referindo os filhos de Abel, a parentela de Abel que tinha o sangue dele na veia. Então ele disse: o sangue do teu irmão clama por justiça. Então Caim não poderia ter levado uma sobrinha, porque a família de Abel estava com raiva de Caim. Então ele não podia levar uma filha de Abel, no caso uma sobrinha. Ele não poderia levar. Por quê? Porque já o sangue de Abel, ou seja, a família de Abel, estava revoltado, estava clamando por Deus por justiça, para que Deus fizesse justiça sobre Caim, que tinha matado Abel, né? Então, se a parentela estava com raiva de Caim, ele não podia levar uma sobrinha, no caso, uma filha de Abel. Mas a palavra de Deus mostra que Caim, irmãos, Caim, ele não tinha filhas naquele local. Ele não tinha filhas, mas Abel tinha. A palavra de Deus fala que Caim, quando chegou lá, levou a sua irmã com ele. Chegou lá, ele conheceu ela como a sua esposa. No caso, ele percebeu que ela ia ser a esposa dele. Só tinha ele e ela mesmo. Não tinha outro para ser sua esposa. E lá eles fizeram filhos, né? Tiveram filhos. Então, irmãos, tem pessoas traduzindo que quando Caim, outra coisa, quando Caim chegou lá, ele conheceu a sua esposa, ou seja, tem pessoas traduzindo que ele conheceu uma mulher lá, mas é mentira. A palavra de Deus fala que na criação, Deus fez os animais, né? Fez Adão e fez Eva. Não tinha outras mulheres. A palavra de Deus não fala que Deus fez umas mulheres, uns homens, depois fez Caim, depois fez Adão, depois fez Eva, não. A palavra de Deus diz que Deus fez os animais, fez Adão e fez Eva. Essa é o princípio da criação. Esse é o princípio da criação. E tem pessoas dizendo que Caim, quando chegou lá no outro lado, ele conheceu uma mulher lá, conheceu a sua esposa lá. Não, ele conheceu porque ele viu que aquela mulher tinha que ser a sua esposa, né? Para que ele viesse fazer uma família. Só tinha ele e ela ali, só tinha os dois. Então ele conheceu como sua esposa, né? Então tem pessoas traduzindo, irmãos, que existiam outras pessoas, fora Adão e Eva, fora Caim, fora Abel, existiam outras pessoas, tem gente afirmando. Mas isso é mentira. Tem pessoas dizendo, pegando livros e dizendo que tinha uma tal de Lilith, que era a mulher de Adão. Outros dizem em outros livros que existia uma tal de Adapa, né? Mas esses livros, irmãos, não afirmam que Deus mostrou a criação nesses livros. Não mostra que Deus disse: olha, eu estou criando a Adapa, estou criando Lilith, estou criando Adão, estou criando os animais. Não. A Bíblia diz que na criação é onde Deus afirma, é na Bíblia, a criação. Deus afirma que criou Adão, criou os animais, criou Eva, né? Não fala que criou Lilith, nem que criou não sei quem, nem que existiam outras pessoas. Mas fala assim que
Eva era mãe de toda a nação. Então, se Eva era mãe de toda a nação, como é que pode existir outras pessoas fora Adão e Eva? Como é que Adão podia ter outra mulher, né? Se Eva foi criada de Adão e Eva era mãe de toda a nação, como é que Adão tinha outra mulher? Se Eva foi a mãe de toda a nação, se não tinha outras mulheres lá, não tinha mulher, não tinha homem, não tinha mais ninguém. Como é que Adão tinha uma mulher lá, né? Entendeu? Então, tem pessoas fazendo traduções da Bíblia conforme a sua vontade, conforme seus interesses de bens materiais. Outros querendo ser bem vistos nas sinagogas, querendo colocar paletó, gravata, para ser bem vistos, ser maiores que outros e fazendo interpretações e revelações mentirosas, né? Então, essa é a palavra de Deus. E se o irmão ou a irmã não entendeu, peço que os irmãos voltem um pouco o vídeo e veja novamente, para que venha entender que o vídeo ficou um pouco grande. E que se o irmão gostou, o irmão se inscreva no canal, viu? Se inscreva no canal, porque a palavra de Deus, ela tem que se explicar na Bíblia. Se você tem dúvida, você tem dúvida de uma posição que o seu pastor colocou a Bíblia lá, né? De um comentário que ele leu, um versículo. Se você tem dúvida, você vai perguntar a ele. E se ele disser, não, ficar com enrolação, você caia fora dessas interpretações. Você caia fora, porque a Bíblia, irmãos, a Bíblia, ela mesmo tem que se explicar. Tem muita gente dizendo que não sabe se Caim levou como sua esposa a sua irmã ou sua sobrinha, né? Mas a Bíblia afirma que era sua irmã. Se a parentela de Abel estava com raiva de Caim, estava clamando a Deus por justiça, como é que a parentela vai sair dali com Caim? Se Caim tinha matado os pais deles, né? Se Caim matou Abel, o sangue de Abel, os filhos no caso, as filhas, jamais ia embora com Caim. Mas ele tinha as irmãs, mas a Bíblia não relatava naquele momento que Caim e Abel tinham irmãs. Mas quando Adão e Eva morrem, a Bíblia fala que eles deixaram várias irmãs, né? No caso, Adão e Eva deixaram várias filhas. Então, que Deus abençoe a todos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E você dê um joinha e se inscreva no canal e compartilhe. Que Deus abençoe a todos nós em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.